O Ministério Público de Sergipe recomenda a exigência do passaporte nas escolas públicas de Aracaju. O Sindicato dos Professores, o Sintese, aprova a medida, né? O Roberto Silva, o vice-presidente do Sintese, pela recomendação, a escola deve comunicar ao Conselho Tutelar sobre crianças não vacinadas e os pais devem ser chamados à justiça. O porquê da sua não vacinação. Mantida a decisão de não vacinar, o Ministério Público pode acionar o pai. Isso é com completo assédio moral e abusivo, né? O Ministério Público pode, inclusive, processar o pai. O pai da criança, os pais da criança. É um completo... É surreal, cara. É algo extremamente surreal que vem acontecendo aqui. Eu tenho um amigo que ele mandou mensagem desesperado. O filho dele passou pela pandemia. Ele não quer, ele não acha importante vacinar o filho dele agora. Que fique claro que aqui não tem ninguém anti-vacina. A questão toda é o seguinte. Passamos pelo momento mais crítico da vacina com as variantes mais agressivas. E o número de mortalidade infantil era próximo de zero, era baixíssimo. Tanto que os estados pegavam as UTIs infantis e passavam para as UTIs, passavam para os adultos. Né? Passavam para os adultos. Aí chega agora, no final da pandemia, onde está rolando um monte de festa, onde tá a mortalidade não está crescendo, ela se manteve. Aí tem essa questão da obrigatoriedade para as crianças. E o pai não achou necessário vacinar o seu filho. Mas ele está sendo perseguido na escola. Todo dia, quando a criança chega lá, é cobrado o comprovante de vacinação. E eles já informaram que se não vacinar, daqui a no máximo 3 meses, a criança será penalizada. Será retirada da escola. Isso aí é muito humilhante. Você tem aí o Ministério Público apoiando isso, você tem o Sindicato dos Professores apoiando isso. É uma completa inversão de valores. Isso aí é um absurdo. A gente está voltando para o passado nessa questão de perseguição, de dar poder ao Estado para perseguir o cidadão. Né? Isso não pode acontecer de forma alguma. A nossa liberdade ela foi completamente tolhida, ela foi caçada. E não me venha pra cá com um discurso moralista falando que a vacina é a panaceia. Não é. Desde o início o discurso aqui, o discurso foi, olha, você vai tomar vacina, não vai se contaminar. Errou brutalmente. Antigamente quem tomava 2 doses já estava 100% vacinado, hoje não está. Então só vem errando e só vem utilizando de mecanismos agressivos para poder maltratar o cidadão, prendendo, humilhando, tratando como um cidadão de segunda categoria. Isso é um absurdo. É um absurdo que o Ministério Público esteja envolvido nisso. A gente acabou de passar por uma pauta aqui que o Ministério Público deveria agir, mas ele se cala. Aí você vem para uma pauta ideológica, você vem para essa caçada, né, aos negacionistas, com muitas aspas. O Ministério Público está ativo. Provavelmente ele está ativo porque é mais confortável, ele consegue trabalhar dentro do seu escritório, do seu apartamento. Né? Porque aqui um membro do Ministério Público aí ganha muito bem. Ganha muito bem para ficar caçando o cidadão de bem. Para ficar caçando o cidadão que simplesmente não acha necessário. Já estamos no final da pandemia. Essa variante, ela é a mais frágil. Não tem o menor sentido agora você chegar e botar, não. É obrigado a vacinar as crianças e acabou. Absurdo o que está acontecendo. Pois é, né? Dizer o que, né, Feiju, desse vice-presidente do sindicato, né, Roberto, não esqueci o nome do cidadão agora, também nem vale a pena. O sindicato Sem Tese, eu estava até falando sobre isso, mas como é que funciona a mentalidade desse pessoal, né? Como é que eles estudam? O que eles estudam? Né? Passou na faculdade e tá lá, o primeiro período, qual é a grade curricular? Paralisação 1, paralisação 2, greve 1, né? Pandemia 1, pandemia 2, não, tipo, né? Paralisação 1, marxismo 2. Socialismo aplicado. Assim, eu respeito qualquer pessoa que queira lutar pelos seus direitos, mas só que a forma como eles estão utilizando o sindicato
Eles utilizam o sindicato simplesmente para... colocam o futuro das crianças lá como moeda de troca, só pensam em política, em questões ideológicas. E a população que se ferre, as crianças que se ferrem, veja aí. O Sintese. Pergunta se o Sintese tá preocupado com o carnaval. Eles querem pular o carnaval. Veja que sociedade doente a gente vive hoje. Agora eu falo da sociedade como um todo. Né? Não estou generalizando, mas tipo, você pega a sociedade aqui. Pô, para ter carnaval, o povo fica brigando. Não, tem que ter carnaval. Agora, veja o período que a boa parte das crianças está sem estudar. Né? Veja como boa parte dessas crianças estão sem estudar. Pois é, e agora, né, até a faculdade, até a Universidade Federal de Sergipe, inclusive é uma pauta que nós vamos trazer nas próximas semanas, ela está exigindo passaporte graças a uma decisão de uma juíza, né? E a universidade não recorreu, simplesmente está adotando passaporte sanitário, que a gente chama de passaporte fascista, porque de fato é isso, uma medida completamente descabida e autoritária, pela qual no Canadá nós estamos vendo as maiores manifestações já vistas na história daquele país contra essa medida abusiva. Os caminhoneiros lá se mobilizaram, a população está apoiando. O primeiro-ministro de lá, que agora está parecendo, é um ditador, pelo fato das medidas que ele adotou, né? Até confisco de conta bancária, pô. O filho de Fidel. O tal do Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá, o cara está confiscando o dinheiro de quem participa ou apoia as manifestações lá no Canadá, contra esse passaporte sanitário, contra essa aberração, contra essa imoralidade. E aí, aqui no Brasil, apesar de no mundo todo estar acontecendo essas manifestações, de vários países já estarem recuando, como é o caso do Reino Unido, da Dinamarca, nenhum país, poucos países ali da Europa estão adotando, o próprio Estados Unidos, os estados não adotam esse passaporte sanitário. Na verdade está caindo. Tá caindo. Na Suíça já caiu, você pega... Tá caindo em vários lugares do mundo. Infelizmente aqui no Brasil, Israel caiu. Por incrível, Israel, que é o país que mais restringiu na pandemia, um dos que mais restringiu, não tem mais. Infelizmente aqui no Brasil, esses prefeitos, governadores, sindicalistas, como que é esse tal desse vice-presidente do Sintese, é um analfabeto funcional. Você vê a fala dele, o cara não tem conhecimento nenhum de causa para estar falando sobre isso. E infelizmente vai lá das declarações como se fosse absolutamente normal o Conselho Tutelar ir na casa de um pai exigir que ele vacine seu filho, e se não vacinar, ou seja, é um assédio completamente imoral. Você imaginar, você está na sua casa com seu filho e chegar um agente do Estado para forçar você a vacinar seu filho, sendo que o próprio presidente Bolsonaro, as próprias regras do governo federal impedem que isso aconteça. Deixar aqui o repúdio em relação a isso. Mais uma vez, o Ministério Público do Estado de Sergipe, como a gente já falou várias vezes ano passado, ele não está mais, ou seja, o Ministério Público, que é um órgão responsável por cuidar dos direitos da população, está fazendo o contrário. Está lutando contra a população. Mas Flávio, eu tenho aqui minhas críticas. Eu tenho minhas críticas aqui a toda a população que questionou isso, né? Você pega a base do presidente da República. Você teve uma base que se colocou contra, muitas vezes, a própria vacina. Beleza, eu tenho minhas dúvidas em relação a essa vacina, mas a gente tem que começar a analisar para lutar realmente pelo certo. Em todo momento eles se colocaram realmente dando munição para a esquerda como anti-vacina. E nunca como pró-liberdade. E nunca tentando observar o seguinte, olha, se você quer ter o direito de se vacinar, se vacine. Se você quer se vacinar, se vacine. Agora eu acho interessante eu esperar. Eu não quero me vacinar agora. Eu não confio nessa vacina que você toma uma injeção, aí daqui a alguns meses você tem que tomar outra, e daqui a outros meses você tem que tomar outra. Eu não confio. Já vai pra a enésima dose. Então assim, aí a população, o que é que acontece? Se colocou como realmente anti-vacina, não luta pelo direito do indivíduo. Aí você tem um Estado completamente forte, por causa que o discurso do cara, de muita gente, isso eu falo por causa que eu me revoltei, o discurso de muita gente é um discurso completamente doente, cego. Né? Você pegando pelos grupos, você pegando aí, conversando com algumas pessoas. Amigo, beleza, você
é contra a vacina. Então você tá do mesmo jeito, você não quer que a vacina que ninguém seja vacinado, você tá com o mesmo nível dos esquerdistas que querem obrigar todo mundo a se vacinar. É uma questão, na minha opinião, de liberdade. Você quer se vacinar, eu respeito você. Eu tenho muitos amigos que se vacinaram. Recomendo, você quer se vacinar? Se vacine. É seu direito, é seu corpo, meu amigo. É seu corpo. Aí fica um discurso completamente doentio, anti-vacina. E você vê tudo avançando. Você vê todo tipo de lei avançando. Todo tipo de restrição no Brasil pegou, meu amigo. Você tem pessoas que não conseguem entrar em órgão público. Você tem pessoas que vêm perdendo seus empregos. A liberdade do indivíduo foi pro saco. E a única coisa que boa parcela dessa militância ficou falando sobre ser contra a vacina. Tem sua moralidade? Tem. Por causa que é o seguinte, em alguns casos a vacina tá dando uma reação, mas aí é pouco, as pessoas não estão ligando. Se você for ver a fila das pessoas que estão se vacinando, é enorme. Se você ver a quantidade de pessoas que estão levando seu filho para vacinar, é enorme. A gente tem que lutar pelo direito do indivíduo que não faz questão de vacinar o seu filho, porque você vacinado ou não, você vai pegar o vírus. Então você tem que lutar por essa liberdade. Eu tô pensando muito sobre isso, porque, pô, meu Deus do céu, que desperdício de tempo. Né? O cara não quer lutar por liberdade, ele quer ser anti alguma coisa. E a população se dando mal. Você pega pai de família, você pega mãe de família que não confia nessa vacina, mas seu filho tem que estudar. Ou seja, eu mesmo eu me inscrevi no Enem, né? Vou me inscrever no SISU, né? Tem até hoje meia-noite. E assim, se eu passar, talvez eu não possa, porque eu não tô com o ciclo vacinal completo. Simplesmente que eu não vou ter o passaporte. Ou seja, eu inclusive tenho um vídeo que assim, é revoltante, né? De uma aluna em Minas Gerais, de uma universidade, que estava tentando adentrar a universidade e não conseguiu porque não tinha um passaporte sanitário, pô. Ou seja, as universidades estão indo as universidades que deveriam ser um local para prezar pela liberdade, infelizmente estão sendo os locais onde está se havendo as maiores restrições. Então é um negócio que é inacreditável, né? Até onde vai chegar o nível de tirania desses caras, desses que querem impor, controlar nossa liberdade, dizer o que é que nós temos que fazer nas nossas vidas. Então, e ontem na matéria da TV Itália, quando eu assisti essa matéria desse cara do Sintese aí, a repórter perguntando às pessoas na rua, não sei se todo mundo ali, se eles cortaram quem era contra, né? Mas as pessoas que falaram lá eram a favor. Então, ou seja, os repórteres não têm dificuldade de encontrar pessoas que estão a favor dessa implementação do passaporte sanitário. Sim. E o cara faz questão de se colocar como um idiota, né? O cara faz questão de se colocar como um idiota, não age de maneira inteligente. E tá aí, estamos todos perdendo. E viva o Estado totalitário.